Eu tô tentando aprender Flutter na marra e eu vou documentar todo esse processo para você. Recentemente um amigo meu me chamou para poder desenvolver um app mobile com ele, como ele é dev backend com Ruby, ele me chamou para poder criar a interface com mobile. Então eu decidi fazer essa parada com Flutter. E meu amigo, que decisão ruim essa minha, né? Eu já vou dizendo pra vocês que Flutter é difícil pra caramba. Basicamente, eu tô me sentindo um burro usando ele. E olha que nem tô exagerando. Mas enfim, a primeira coisa que eu fiz pra poder entender como é que o Flutter funciona foi entrar no site deles, né? Obviamente. E com Flutter você consegue basicamente criar app pra todo tipo de coisa. Então a gente consegue criar app mobile, pra Android, pra desktop, web, ou seja, o Flutter ele abrange todas as frentes aí. Porém, né, o meu único e exclusivo interesse era mobile, então eu caguei pro resto. Pra gente conseguir utilizar o Flutter, a gente precisa instalar a SDK do Flutter, né? E o site deles eles oferecem um tutorial ali para qualquer sistema operacional, até Chrome OS. Depois de instalar o Flutter na minha máquina, chegou a hora de testar essa belezinha aí. Yeah, boy. E meu amigo, pensa num negócio diferenciado. Cara, eu tô acostumado com React, React Native, e quando eu olhei pro Flutter, é igual olhar para um furacão descontrolado, cara. É sério, é surreal, mano. É totalmente diferente da forma como a gente programa com React e React Native. Bom, essa foi a minha primeira impressão. E por que eu digo isso? Uma das principais características do Flutter são o uso de classes, né? Ou seja, todos os componentes visuais são classes. Basicamente tudo dentro do Flutter são classes. Totalmente diferente do React, onde a gente utiliza tags HTML, né? E lá no React Native, onde a gente utiliza as próprias tags do React Native, né? Por exemplo, dentro do Flutter, para a gente poder adicionar um texto em tela, a gente chama uma classe chamada text, né? Dentro dessa classe, a gente tem parâmetros, né? E o primeiro parâmetro que a gente recebe dentro dessa classe é uma string, onde a gente vai colocar o texto propriamente dito que vai ser exibido na tela, né? E em segundo parâmetro, a gente tem um parâmetro chamado style, né, onde vai ser colocado as estilizações do texto, e tem mais alguns outros parâmetros que implicam no comportamento da exibição desse texto, né. E vale ressaltar também que dentro do Flutter, todos os componentes visuais são chamados de widget. A pronúncia é mais ou menos isso aí. Então, de acordo com o ChatGPT, no Flutter, um widget é uma abstração de uma parte de interface do usuário ou de um componente visual. Widgets são chamados de blocos de construção fundamentais para a criação de interfaces no Flutter, e eles representam tudo que você vê na tela, desde botões, campos de textos, até layouts mais complexos. Em termos mais simples, né, o widget é uma classe em Flutter que descreve como um pedaço de interface de usuário deve ser renderizado, né? Os widgets são organizados em uma hierarquia de árvore, formando o conhecido como árvore de widgets, né? Ou então, lembrando lá de programação para web com HTML e CSS, seria a árvore de elementos do HTML, o DOM. Como cada widget ele possui propriedades ou atributos, né, que foi o que eu mencionei para vocês no text, que podem ser definidos e modificados para personalizar o seu comportamento e aparência. Então, basicamente, a gente tem classe para tudo: classe para botão, classe para texto, classe para imagens, classe para input. Então, assim, é o widget pra caramba. O Flutter é bem flexível nessa parte, e a grande maioria dos widgets, pelo menos os que eu testei, eles já vêm com algum tipo de utilização que a gente pode reaproveitar para muita coisa, tá? Existem basicamente dois tipos de widgets, o stateless e o stateful. E como você já deve imaginar, o stateless é o widget sem estado, ou seja, ele não irá modificar nada durante a sua execução. É como se ele ficasse estático. Você tem uma tela e ela não modifica nada no momento em que ela está executando. E o stateful é simplesmente o contrário do stateless, simples assim. Então, se o stateless não modifica, o stateful modifica tudo, dependendo da sua necessidade, né? Mas chega de enrolação, que eu sei que vocês querem ver o que foi que eu fiz, né? E como eu queria criar algo visualmente bonito usando Flutter, né? Então eu fiquei no Figma lá por umas 2 horinhas, caçando algum layout bacana pra gente poder desenvolver. E durante esse tempo eu encontrei um layout do Nubank, né? Uma interfacezinha antiga do Nubank que eu achei bacana pra gente poder fazer para esse app. E depois de muito trabalho eu consegui desenvolver essa linda interface que tá aparecendo para vocês. Eu sei que não tá tão bonito assim, mas para mim que tá começando com zero de conhecimento em Flutter, tá bom demais. E para quem quer saber a diferença entre um código React e um código Flutter, tá aí a diferença para vocês. Bom, galera, esse foi o vídeo. Caso eu tenha falado algum conceito errado, por favor, me corrija nos comentários. Valeu e até a próxima.